Hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de celebração, hoje é dia de muita alegria, hoje é um domingo de fé. Domingo na fé, domingo com fé, domingo de fé com Padre Nelson. Domingo na fé, domingo com fé, domingo de fé com Padre Nelson Linhares, trazendo bênçãos pra você, trazendo bênçãos pra você. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e o amor de Maria se derramando sobre a sua vida. Estamos começando agora o programa Domingo de Fé, levando a você a palavra de Deus, levando a você aquilo que Deus quer para que a sua vida seja feliz. Ao meu lado, o amigo de sempre, Fausto Isaac. Muito bom dia Padre, a sua bênção. Deus abençoe a todos nós, Fausto. Santo e abençoado domingo para você, que esse dia seja maravilhoso. Está só começando agora, nós temos muito domingo pela frente, nesse dia muito abençoado. E eu quero convidar você para interagir conosco. Você pode falar conosco, né? No Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Clica lá, programa Domingo de Fé, e você fala conosco, tá bom? Alguns recadinhos que nós queremos destacar aqui, Padre. A Eneida Figueiredo, ela diz assim: começar o dia assistindo o programa Domingo de Fé é fé renovada. Ô, glória! É disposição para viver bem o dia do Senhor. Lindo programa com pregação. Parabéns, Padre Nelson e toda a equipe, diz ela aqui. Também a Sharon Soares e o Marcos Reis. Padre Nelson, o senhor nasceu para pregar, sempre com sábias palavras. Amém, obrigado. A Wanda Gonçalves, bom dia, Padre, um abraço a toda a equipe. E quero mandar um grande abraço para você que está participando conosco também no YouTube. Registramos aqui algumas participações. Lili Diniz, a Suzy Souza, né? Luísa Carvalho Peçanha, Brenda Silveira e a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Um grande abraço. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? É uma grande alegria. Eu quero falar do seu nome aqui e mande aí a sua anotação. Qual é o comentário que você tem para nós, tá joia? Olha, vamos chamar agora o recadinho, né? Dos nossos patrocinadores. Luz. Uma onda eletromagnética sensível ao olho humano. Chama que nos ilumina, conforta e restaura. Um reflexo no coração de quem vive em constante busca. Seja por uma resposta, uma palavra de conforto ou uma lembrança. Uma constante fonte de esperança para o nosso futuro. Velas São Domingos. Iluminando momentos. Vamos agora proclamar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha, sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha.
é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre o evangelho deste domingo. Olha, a liturgia do 17º domingo do tempo comum dá-nos conta da preocupação de Jesus em saciar a fome de vida dos seus filhos e filhas. De forma especial, as leituras deste domingo dizem-nos que Deus conta conosco, comigo, com você, para repartir o pão com todos aqueles que têm fome. Fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz, de esperança. E o Evangelho nos diz que o Deus que veio ao encontro dos homens e mulheres dá conta da fome da multidão que o segue e propõe-se a libertá-la de sua situação de miséria e necessidade. Aos discípulos, Jesus convida a tirarem a lógica do egoísmo e assumirem uma lógica de partilha, que se concretiza no serviço simples, humilde, pelos irmãos. É esta lógica que permite passar da escravidão para a liberdade. É esta lógica, essa maneira de pensar que fará nascer um mundo novo. Hoje, se fala muito de fome no mundo. Quem nunca viu imagens de pessoas famintas, que aliás, mais parecem cadáveres ambulantes? Deus nos convida a partilhar o pão da vida com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade e de paz. No Evangelho, Jesus multiplica e reparte o pão. Interessante perceber que nesse domingo se interrompe a leitura do Evangelho de Marcos, própria do ano B, para incluir todo o 6º capítulo do Evangelho de João, dando continuidade à sua narrativa. Serão 5 domingos em que nós somos convidados a refletir sobre a multiplicação dos pães e o sermão do pão da vida. Aliás, é o único milagre descrito pelos 4 evangelistas. E o que diz? O povo, faminto da sua palavra cheia de vida, segue o Cristo que se retirara com os discípulos para um lugar deserto. Cristo teve compaixão. Na partilha, todos ficaram saciados e ainda sobrou alimentos. Reação do povo? Quer fazê-lo rei. Não entendeu o sinal que acompanha a sua missão. Jesus não veio para distribuir cestas básicas, nem para ser eleito um político. O verdadeiro pão que alimenta o mundo é o próprio Jesus, palavra do Pai. E Jesus então se retirou para a montanha. Hoje, o povo continua a ter fome. Além da fome material, que é uma questão angustiante do nosso tempo, existe a fome de outros valores humanos e cristãos. A solução não está no muito que poucos possuem e retêm para si, mas no pouco que cada um reparte com todos. Olhando o nosso Brasil, um país tão rico, com uma população tão pobre, o que significa hoje para nós a ordem de Jesus? Dá-lhes vós mesmos de comer. No Evangelho, Jesus propõe 3 pistas. Primeira, a partilha. É o primeiro passo para erradicar a fome no mundo. Jesus não dá esmola, Jesus ajuda as pessoas a repartirem o que elas têm. E quando se reparte, todos têm o necessário e ainda sobra. Os milagres de Deus iniciam onde a generosidade humana chega ao limite. Segundo passo, a organização do povo é um elemento importantíssimo para que esse povo possa reivindicar e conquistar os seus direitos. Jesus pede que os discípulos organizem a multidão para que ele se sentasse e o milagre fosse feito. Terceiro, evitar o desperdício. Jesus pede para recolher o que sobrou, que serviria também para os ausentes e afastados, e normalmente em nossas casas desperdiçamos muita comida. Pois é, Cristo ainda hoje continua a nos alimentar. A multiplicação dos pães é sinal profético do pão da vida eterna. Jesus usa gestos idênticos aos da última ceia. Neste contexto, qual que é o sentido da Eucaristia? Ficar de braços cruzados, esperando o milagre dos céus? Ou colaborar com os nossos 5 pães e os 2 peixes? Que nossos encontros dominicais na Eucaristia
não se reduzam a um encontro social. Pelo contrário, possam ser momentos fortes de fé para saciar a nossa fome de Deus e para nos responsabilizar pela vida dos que caminham ao nosso lado e ainda passam fome. Não é problema deles, é também problema nosso. Somos irmãos e a vontade de Deus é que todos tenham vida e vida em abundância. Você está colaborando para isso? Reflita. Hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de celebração, hoje é dia de muita alegria, hoje é o domingo.